Vamos lá, então, pessoal. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Excel básico. Preencham, né, o nome de vocês aqui no chat de texto. Não se esqueçam de acessar a plataforma de estudos, tá, pessoal? Muito importante. Lembrando que a gente está em fechamento de mês, né? Então é importante vocês se atentarem a esse detalhe de também estarem acessando diariamente a plataforma de estudos, tá? Acessa, pega as orientações da atividade do dia, tá bom? Vamos lá. Compartilhando a tela com vocês e continuando a ideia da aula de ontem, né? A gente estava revisando alguns conceitos, né? Na aula de ontem a gente trabalhou a função se, né? Nós vimos que a função se não é só para apresentar mensagens, aprovado, reprovado e etc, né? A gente viu que também a gente pode fazer operações matemáticas, né? Devolver operações matemáticas dentro de uma função se. Então, por exemplo, no exercício de porcentagem, né? Deixa eu abrir aqui o arquivo. Para quem não sabe que arquivo que é esse, né? Exercícios totalizações, eu deixei disponível lá no grupo de WhatsApp, tá? E daqui a pouco eu vou, inclusive, abrir na plataforma, porque é uma lista de exercícios que vocês devem realizar, né? Então, na aula de terça-feira, né? Acho que foi terça-feira que eu coloquei uma lista de exercícios para vocês, né? Ontem a gente viu essa tabela, fez alguns exercícios, né? E aí eu vou deixar essa também lá na plataforma, tá? Inclusive vou até jogar ela neste momento. Não sei se eu joguei ontem, mas acho que sim. Quer ver? Deixa eu acessar a plataforma aqui. Curso de Excel. Aqui, dia 31. Acho que eu joguei ela aqui ontem. Exatamente, eu joguei ela já, então já está lá na plataforma disponível, tá? Então é só trabalhar em cima do que foi proposto. Ontem eu pedi para que vocês fossem desenvolvendo até o item 5, né? 5 não, 4, né? Tabela de multiplicações. Tabela 5, que é essa de preço de custo, né? A gente viu que está bem fora para a gente trabalhar, está com algumas informações incorretas aqui. Então, por enquanto, eu deixei ela de stand-by, eu vou substituir, né? Esse arquivo aqui. E tem outros também que vão trabalhar o mesmo conceito, né? Porém, realmente com as instruções, com as orientações corretas, tá? Professor, bom Bom dia. dia, Ângelo. Cortei. Cortou, né? Ai. Então eu falo muito, né, Elisângela? É o seguinte, eu desenvolvi essas 5, professor. Depois, se você quiser dar uma olhada, Sim. porque foi ontem quando eu joguei lá no grupo de algumas colocações que eu queria fazer, o pior é que eu acabei tão empolgado fazendo os exercícios que não anotei bem o que eu queria estar falando hoje. Certo. Mas e às vezes no decorrer da aula, a hora que puder, e aí a gente troca essa ideia. Mas eu desenvolvi as 5. É só fazer um resumo, um parâmetro, que aí depois você também veja se é dessa forma. Ontem o Arnaldo ficou naquela questão de que 1 seria 2, né? E é o correto. Tudo que é 100% você dobra. Sim. E lá naquela tabela, e você dizia isso no enunciado aí embaixo. Até realmente acho que você não estava nos seus melhores dias. Você está igual eu nos meus raciocínios lógicos. Quando você coloca o 100%, que você desenvolve a forma, correto. Mas aí quando ele diz acrescido, então você calcula a porcentagem e aumenta o valor de custo. Sim, multiplica dá um preço de venda. Multiplica por ele mesmo. Você faz o 3,98 vezes 100%, eu desenvolvi a vez, depois se você quiser abrir, mais os 3,98. E aí é o preço de venda. A linha de raciocínio realmente está certa, a gente realmente chegou nessa conclusão ontem, só que é o seguinte,
Você percebe que essa tabela de estoque ela tá bem estranha? Tá vendo que quando eu abri agora, ela já tá com preço de 5,62 aqui? Não, agora isso até eu também queria te perguntar, do porquê que as tabelas fazem isso? Porque realmente ela vai mudando, mas o que eu fiz? Eu não me importei com a mudança, de fato, hora ou outra ela vai mudando sim, mas a partir do momento que ela muda, ela faz o seu cálculo ali. Sim. Por exemplo, se você abrir a minha agora, eu não sei se vai estar no cálculo de ontem, né, se você abriu uma hoje, mas ele vai pegando esse raciocínio e faz. Mas vai mudando mesmo. Por acho que umas 3 vezes mudou o valor, eu olhava e falei, gente, mas como eu vi vocês comentando na aula, aí não dei atenção. Só que era algo também que eu gostaria de saber o porquê que a tabela faz isso. Se é algum recurso, deve ser, né, do próprio Excel, que permite fazer isso, né? De certa forma, ele mudando os valores. Esse é o grande mistério da história, Ângela. Por isso que eu nem quis mexer com essa tabela mais, porque assim, a nossa linha de raciocínio já estava certa, né? A gente já estava indo do caminho. Só que como tava, toda vez que eu voltava, refazia, dava o Ctrl Z, estava mudando os valores aqui. Então, eu preferi nem deixar vocês mexendo nessa tabela para não confundir mais vocês, tá? Então, ainda não tive tempo de realmente mexer na tabela, não tive tempo de verificar se realmente é algo que é do Excel, que ele vai mudando esses valores. Não devia, né? Preço de custo é um só, né? A não ser que atualize, dê nota de novas entradas de notas fiscais, etc., né? Mas para mim tem que ser um valor fixo. Né? Ou de repente é um recursozinho só para aprendizado mesmo, né? Que ele cria, assim como alguns outros efeitos, igual de borda, de design, né? Entendi. Mas tranquilo, então. Tranquilo. Eu nem quis mexer mais, porque senão, para alguns, vai acabar confundindo, né? Toda hora mudando de valor e tal. Não, deixa quieto esses 5 aqui. O 6 não. É o 6, deixa eu ver. Não, é o 7. O 7 ele trabalha praticamente o mesmo conceito, né? E não tem problema com relação a essa alteração igual a gente estava encontrando no 5, tá? Então já está lá na nossa plataforma, tá? Atividade do dia 31, ontem eu já coloquei a planilha para vocês, tá? Com relação a alguma atividade que foi proposta até o momento, né? Tanto essa lista com essas tabelas prontas, né? Então não precisa você estar refazendo as tabelas, elas já estão prontas, vocês só vão trabalhar as fórmulas, né? Graças a Deus, né, Ângela? Ave Maria, a hora que eu vi aquele 64 linhas, foi divino para eterno. Se eu tiver que digitar tudo isso, eu tô frita. Não vou poder ir para a igreja, não. Vou ter que ficar só fazendo planilhas o fim de semana todo. Ai. Eu vi que ia permitindo alterar, né? Interessante, né? Ela, nesse sentido. Sim. Aí a gente só desenvolve as fórmulas, né? Isso. E aí tem a outra lista que foi passada terça-feira, né? Que é essa lista aqui, ó. Lista de exercício 01, né? O boletim escolar pediu para que vocês pulassem, né? E aí foi a partir da questão de número 2, 3, aí tem a 4. Sim. Bom dia. Bom dia. Eu não sabia que tinha que pular o boletim escolar e eu fiz todos. Não tem problema, melhor ainda. Bom que você refaz, relembra, né? Fui praticando. Isso. Aí aquela que eu tinha dúvida ontem, eu consegui fazer, as outras também eu consegui e já enviei. Ok, bom demais. Elisângela. Sim, pode. Uma pergunta. Sim. Quando ele, lá nesse exercício, quando ele fala que tem que ser feito, ficará no mesmo, né? Criar o arquivo XLS é o Excel, né? Sim. O próprio Excel. Isso. O formato o formato eu não do entendi. Ele é XLS, né, do Excel. E eu não entendi por que tem que salvar na nuvem. Eu não fiz isso, não. Não. Isso aqui, na verdade, é um exercício que eu já peguei montado, estruturado da internet. Né? Eu apenas fiz o download para a gente ir trabalhando esses exercícios, né? Então, desconsidera, tá? Trabalha tudo que tem aqui para baixo aqui e
na verdade, pulando o boletim, e faz o envio dele na plataforma, tá? Tá bom. Eu fiz dessa forma. Então, tá bom. Elisângela, eu montei toda a estrutura, só falta resolver. Ok, tranquilo. Vamos fazer o mesmo esquema para a gente já tirar essas dúvidas finais e aí semana que vem eu já quero, segunda-feira eu já quero começar a trabalhar PROC-V, PROC-H, montar uns projetinhos bem bacana que eu estou pensando aqui. E aí essa semana a gente aproveita para fechar essas dúvidas aí, tá? Vamos lá, deixa eu pegar aqui um exercício à parte. Condição C, 40, 30%. Acho que esse aqui tinha uma da lista dos exercícios. Deixa eu ver se tem aqui. Ah, exatamente aqui, ó. 30, 40%. Vocês conseguiram, pessoal, estruturar a função C já para resolver, para trazer o valor do cálculo aqui, de 360, por exemplo, e não só a porcentagem? Professor, na minha, eu também usei a estrutura do enunciado, eu consegui entender aquele enunciado que na hora vocês acharam confuso, mas depois você vê se está correto. Uhum. Mas fiz daquela forma do enunciado, não segui esse que você criou, até para realmente pôr a cabeça para funcionar, porque eu falo para você que eu tenho essa dificuldade com o raciocínio lógico, né? Sim. Eu achei bem interessante, eu não sei se a gente pode dizer é assim. Quando eu digo que eu tinha aquela dificuldade da montagem do si, eu não sabia quais valores eu devia colocar lá. Ah, aprovado, o que eu devo colocar? O reprovado, e o que não é nada. Eu não consegui entender isso. E ontem eu achei interessante, não sei se foi até a Franks também que comentou na aula, pelo que eu percebi, que eu não sei se a gente pode falar que é assim. A gente pega a primeira preposição Sim. e a última e deixa do meio isolada. Isso. Eu posso colocar isso como a chave, como correto? Sempre eu vou fazer dessa forma? Ou nem sempre? Nem sempre. Nesse caso, só foi 3, né? Quando começa a aumentar as preposições ou condições, aí o negócio começa a complicar e a gente pode trabalhar naquela estrutura aninhada com aquele exemplo que a gente fez das porcentagens dos vendedores e as regiões lá, né? Dá para fazer daquele jeito. Agora, quando a gente tem 3, aí normalmente é assim. Ah, tá, não, sim. Normalmente é Mas quando é essa coisa assim, como se fosse uma... Apesar que tudo é uma escolha, né? Uhum. Mas eu quero dizer, tipo assim, com esse caso de reprovado, aprovado e recuperação. Sim. Pela lógica, eu coloco aprovado, reprovado, recuperação está no meio termo, né? Isso, a recuperação, exatamente, está no meio termo. E eu não posso fazer o contrário. Eu não poderia criar algo para recuperação e deixar o reprovado lá no final isolado? Ou teria essa possibilidade? Tem. Ou já era certo o erro? Tem essa possibilidade. Só que você tem que estruturar muito bem a função civil. Aí ela então mudaria algo. Dá para montar. Vamos tentar, então? Vamos, já que a gente voltou. Porque realmente a minha confusão é muito nisso. É claro, aquela questão do ponto e vírgula, a hora que usa aspa, a hora que não. Então, muitas vezes eu erro nas fórmulas aí começo a inventar. Uhum. Ou vem aqui em alguma anotação, então ainda não faço assim com aquela convicção, com a certeza, né? Eu sei. Certo. Aqui a gente tem recuperação, né? Tem aprovado e também temos o reprovado. Então vamos lá. Média. Vou fazer a média primeiro. Soma, média. E vou ajeitar aqui as casas decimais. A média. Então vamos colocar um valor para a média. A média está dizendo aqui que trabalha com a primeira condição verdadeira, aprovado. Se a média é maior ou igual a 5. Ok, então média maior ou igual a 5. Aí aqui você já quer trabalhar com
caso, você já quer trabalhar com a condição falsa, que é o reprovado? No meu caso, eu trabalhei normal a primeira, não sei se é esse menor que 3. Eu achei, o Você já enunciado trabalhou com desse reprovado exercício é direto? confuso. Não, deixa eu ver. Às vezes, se você quiser abrir o meu, foi dessa forma. Assim, a sequência ela não diz muito, não. Só que Pode não você tem que, alterar, né? você tem que estruturar muito bem para poder realmente ser algo verdadeiro. Na hora que você for fazer o teste, né, colocar aqui, por exemplo, aumentar as médias ou as notas, realmente Ontem eu fiz, confundir. parece que dá a impressão que realmente, assim, que deu certo, né? Aham. Mas aí não... Tá lá na plataforma? Ah, eu achei esse enunciado aí confuso também. O enunciado faz a gente perder mais tempo que a própria planilha. O enunciado, ele... Essa forma mesmo, que ele coloca o 0 e o 3, aí eu lia, relia, falei, gente, mas o que é isso? O que ele está querendo dizer? Aí tanto que eu criei assim, também um pouco na incerteza, mas parece que deu certo. O enunciado, ele cria uma salada de frutas, né? E você tem que organizar essa salada de frutas para poder chegar a uma conclusão. Na verdade, é isso. Ele não coloca em ordem as informações, não. O que eu não entendi lá, professor, é quando ele coloca assim, ó, parece que está assim, ó, é 0, aí menor do que 3, aí vem um 0, vem um 3 de novo. Parece que realmente faz para confundir, não faz assim, ó, menor que 3 é tanto, maior que 5 é tanto. Ele vira um emaranhado aí que só Jesus. Olha aí, ó. Se for 0, menor ou igual, média, menor que 3. Na verdade, ele quer dizer que esse 0 é a média, né? Realmente aqui tá confuso as instruções. Aí a gente só deve ler de que assim, se a média for menor que 3, né? Isso, exatamente. Menor não, é menor ou menor? Menor que 3, exatamente. Olha bem que confusão que ele faz. Então, reprovado, média menor que 3, recuperação, se a nota... Se essa média for menor ou igual a 5, né? Você entendeu? Esse 3 eu não entendo. Na verdade, ele quer dizer que está entre 3 e 5, né? Porque menor que 3 é reprovado direto, né? Então, o que a gente tem que entender? O que tiver entre 3 e 5, ele vai estar de recuperação. Na verdade, é isso. Realmente, eu concordo com você, essas instruções aqui. Mas não teria que estar na fórmula, não, né? Eu também pensei nesse entre, pensei como que eu usaria o entre na fórmula, na função se. Não tem como utilizar. Eu também tentei fazer isso. A gente não tem o símbolo de entre, a gente tem o diferente, né? Que é o sinal de menor e maior, só que nesse caso não cabe dentro dessa fórmula. Então, o que a gente pode fazer é justamente isso. O que não tem como operador para ser trabalhado, a gente isola ele, deixa ele por último, que é o caso da recuperação. Não tem como eu colocar entre 3 e 5. Então, já como não tem, eu isolo ele, né? Deixo ele para como se fosse uma última opção. Então, tem como eu trabalhar aprovado? Opa, tem. Tem como eu colocar operador aprovado. Tem como eu colocar o reprovado? Tem. Tem como eu trabalhar com essas duas condições. Então, na primeira estrutura, eu trabalho aprovado. Na segunda estrutura, eu trabalho o reprovado. E aí, tudo que for diferente dessas duas situações vai cair no contexto da recuperação, né? Tudo que for diferente dessas duas condições, automaticamente o Excel entende. Eu não coloquei operador, mas o Excel vai entender que ele está entre 3 e 5. Entendi. Entendeu? Eu não sei se eu fiz correto aí na hora, mas entendi, sim. Deixa eu ver aqui se eu... não é fácil não, esse se. Ó, ficou bonitinha a tabela, hein? Depois, professor, essas formas que eles pedem aí embaixo, você vai nos auxiliar também? Sim. Igual tem uma aí que pede caixa de texto, não sei o quê. Eu falei, gente, de onde que tira isso, meu Deus?
Mas eu achei interessante, né? É bom a gente aprender, né? Sim. Apesar do foco ser, geralmente, essa questão do raciocínio lógico mesmo, da somatória de números, né? Geralmente, né? O Excel nos traz isso, né? Isso. Vamos ver aqui o primeiro. Aí o seguinte. Aqui você colocou o intervalo entre F5 e F8, na verdade é em cima da média da Letícia só, né? No caso, F5, tá? Só o F5. Aqui tá como se tivesse o intervalo todo selecionado da coluna média. Ué, mas e para que ele responda a todas, eu não tenho que colocar, não? Depois eu estranhei isso também, é só porque é a média. Não interessa? Isso, é só colocar o da aluna. Aí a gente trabalha com a alça de preenchimento, né? Aí o que ele vai fazer? Mas assim, aparentemente não seria um erro, não. Só que a fórmula fica extensa, né? Tipo assim, ou não? Não, porque ele vai fazer uma análise em cima de todos aqui, né? No caso, aqui ele só quer pegar o da Letícia, né? Tá? Então, vou pegar aqui. Tudo ficou F5, isso. F5 e F8, o intervalo, no caso. F5 menor que 3, reprovado, ok. Aqui. F5 maior ou igual a 5, aprovado. Ok, recuperação tem que ser entre 3 e 5. É exatamente isso que você fez. Você deixou a recuperação por último, né? Porque não tem como colocar entre 3 e 5, tá certinho. Aí na questão da ordem aqui, reprovado ou aprovado, não faz diferença não, tá? Por quê? Porque são duas situações que dá para trabalhar com os operadores, né? Tem operador para colocar maior, igual. Beleza, tá certo. Mas é igual você está aí colocando a questão de eu ter puxado. Você apagou e fez? De eu ter colocado o intervalo. Nesse caso aí, se fosse um teste, eu seria reprovada? Seria reprovada. Ou você acha que desconsideraria ou não? Seria reprovado porque o intervalo ele está pegando só essa linha por enquanto. E na hora que eu puxo, na hora que eu vou puxar aqui para os demais, a mesma fórmula que eu criei, o que acontece? No próximo ele pega o F6, ó. No caso, Luiz Miguel Torres, né? Tá. Que ele trabalha com a questão de preenchimento automático e aquela questão de referência relativa, né? Certo. Depois eu. Tem como, se eu vou fazer. As próximas eu não faço, né? Ok. Oi, Franks. Oi, é porque tem como o senhor fazer ela com a gente? Fazer esse exercício aqui? Faço sim. Ok. Tá meio complexo essas instruções aí. Bom, vamos lá. Eu vou inclusive apagar isso aqui que está aqui. Colocar as palavras provas verticalmente. Ok, acho que isso aqui, colocar o nome das provas verticalmente, a gente fez isso ontem, né? Centralizar horizontalmente, formatar células de alinhamento. Ok. Oi. Professor, você pode esperar só uns 5 minutinhos para começar esse exercício, que eu também quero fazer junto, por favor? Tudo bem. Eu estou ligando meu computador aqui, porque ele demora para ligar. Tá bom. Eu vou fazendo outro exercício teórico enquanto você liga aí, tá? Aí você me avisa, tá? Tá bom. Vamos lá, deixa eu pegar um exercício aqui. Professor, ontem também numa aula, de repente até te ajudei, você não aprofunda em outro. Você falou das classificações. E eu não me recordei da gente ter falado sobre isso. Quando você disse em algum momento lá que teria como eu classificar primeiro vendedor, segundo. E eu acho que eu não lembro de ter visto, não tem nenhuma anotação. As funções. Aí eu fiquei confuso. As funções máximo. Deixa eu até colocar no bloco de notas para ficar melhor. As funções máximo. A gente viu sim, viu lá no. Deixa eu pegar até o exercício aqui, mas as funções máximo, mínimo e maior e menor. São essas 4 aqui que trabalham com classificação. Só que esse maior e menor trabalham de uma forma um pouquinho
diferente, porque dá justamente essa possibilidade de você trabalhar com classificações, né? Então, acho que foi ontem, deixa eu ver em qual exercício, deixa eu me lembrar exatamente qual que é. Acho que na tabela grande lá dos 64 itens. Mas, E... professor, o que eu estranhei quando você falou assim, na minha cabeça, a classificação que você mencionou, eu achei que era aquela no sentido assim, Ricardo ficou em primeiro lugar em vendas. Aí, de repente, vai sair lá, Ricardo, ou ele vai ordenar o seu nome lá em primeiro. Exato, isso mesmo. A Ângela ficou em terceiro. Quando você falou em classificação, eu levei para esse lado. Aí eu lembrei, pensei assim, mas não lembro de ter feito um exercício onde classificou primeiro, segundo, terceiro, quarto lugar. Nesse sentido mesmo. É o seguinte, eu até comentei logo em seguida, por exemplo, você pega esses dados aqui e pede para o Excel classificar tá, a maior venda, a segunda ou a terceira maior venda. Tá? Só que se eu colocar o maior ou menor para fazer essa classificação, neste momento ele vai trazer apenas o quê? O valor respectivo à classificação que eu coloquei lá, né? Segundo, terceiro, etc. Quando a gente começar a ver o PROC-V e o PROC-H, é que ele vai começar a trazer as informações por completas, né? O PROC-V, o que é o PROC-V? O PROC-V ele faz uma procura, né, na vertical, e o PROC-H ele faz uma busca de informações na horizontal, né? Então, quando eu buscar aqui colocar uma função maior e menor, por exemplo, ele vai trazer não somente o maior ou menor valor, mas ele também vai trazer o nome do vendedor, por exemplo, nesse caso, nesse exemplo aqui, o nome do comprador, tá? Então, eu quero saber qual foi, no mês aí de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, a maior venda, né, desse Danilo, por exemplo, Danilo Curado, né? Então, eu vou aplicar, né, aqui, maior, ó, clicar duas vezes aqui em maior. Olha só a diferença dele para o máximo, por exemplo, né? O máximo, não, ele seleciona lá o intervalo e ele traz apenas um único valor, né? Sem dar a possibilidade de eu fazer essa análise. Então, aqui eu seleciono a matriz, que é o intervalo de dados, ponto e vírgula, ele está pedindo o valor de K. Né? O valor de K é esse fator que foi comentado. É o valor, é a posição dentro dessa matriz. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Aí depende do que você está buscando dentro desse exercício ou dentro dessa tabela. Então, aqui eu quero saber o primeiro valor. Eu poderia utilizar esse maior, poderia utilizar o máximo. Mas se eu quiser saber o segundo maior valor dessa tabela, desse intervalo, então eu vou colocar aqui o valor de K como sendo 2. Né? Então, vou fechar aqui parênteses e apertar Enter. Então, o primeiro aqui, a gente já consegue bater o olho e saber que foi março. Né? E o segundo, justamente, o mês de abril. Então, esse maior, ele faz justamente isso, essa análise dentro da matriz, dentro do intervalo, e aí o valor de K você pode colocar de acordo com o que você quer achar dentro da tabela. Segundo, terceiro, quarto, quinto. Né? Então, se eu quisesse só o primeiro, o único, não teria por que utilizar o máximo. Eu posso utilizar o maior, quer dizer. Eu posso utilizar o máximo. Depois do maior, você fez você buscou, aí depois do intervalo, o que tem aí? Selecionei intervalo, ponto e vírgula, eu coloquei o valor de K, que é a posição dentro da tabela. Posição 1, posição 2, posição 3, 4, ou seja, primeiro maior valor, segundo, terceiro, quarto, aí é o valor que você tem que colocar aqui, né? Então, é o segundo maior valor, então eu vou colocar 2. É o quarto maior valor do intervalo, quarta posição. Então, eu vou aqui e coloco, né? Para menor é a mesma coisa. Entendi. Mas tem algum momento que provavelmente a gente consiga usar essa questão mesmo de primeiro, segundo, terceiro, né? De uma forma geral, ou sempre é assim? Maior e menor, trabalhando em termos de classificação, com essas duas funções. Aí você trabalha a matriz e a posição do K. Né? Agora, igual eu comentei, para ele trazer, além da posição, além do valor maior ou menor,
juntamente com o nome do comprador, juntamente com o nome do vendedor, aí sim nós vamos utilizar as funções avançadas, que é o PROC-V, que é o PROC-H. Né? Aqui, com essas duas funções, ele não consegue fazer isso. Mas com o PROC-V, com o PROC-H, ele já traz o resultado, além do resultado que você quer encontrar, né, o maior e menor, ele traz também o valor agregado a ele, que é o nome do comprador. Legal. Quando eu vou usar aquela questão lá do crescente e decrescente, que na própria barra aí tem, né, o A e o Z, igual nesse caso aqui, parece que ela manda a gente ordenar, pelo que eu entendi. Eu tenho que selecionar o vendedor, eu seleciono toda a planilha e faço aquela inversão, decrescente e decrescente. Você pode selecionar só a coluna comprador mesmo, né? Isso aí na hora que você clica lá, ele vai perguntar. Aí ele traz os valores, não mistura, não? É que eu fiquei com esse receio também, não me lembrava. Ele vai perguntar para você justamente isso aí, quer ver? Ó, vou classificar de A para Z. Deixa eu voltar. Não perguntou aqui não, vamos lá. Deixa eu selecionar aqui toda a tabela. Então, geralmente ele costuma perguntar. Classificar e filtrar. Classificação de A para Z. Vamos lá, vamos voltar aqui de novo. Aqui. Vamos lá em classificação personalizada. Classificação personalizada, ele vai perguntar, eu quero classificar por, no caso, comprador, né? Eu tenho o ID aqui, mas eu quero classificar por comprador. Aí que valor de A a Z, ok. Então, na verdade, aqui eu preciso identificar aqui, dentro dessa opção, apenas por que tipo eu quero classificar, né? São vários dados, ó, comprador, ID, o mês, né? Impostos. Então, eu vou selecionar o nome deles, né? No caso, é o comprador. E aí eu vou clicar em OK. Tá? Danilo Curado está com fevereiro, março, né? Tem esses dados aqui. Esses dados, eles vão acompanhar na hora que eu fizer a classificação. Tá? Clico em OK. Vamos lá aqui no Danilo, ó. Tá? Tem justamente esses dados aqui, tá? Aqui não apareceu, mas normalmente quando eu seleciono só uma coluna, tá? Não sei se é porque está editado já essa planilha, etc, né? Mas normalmente ele costuma perguntar para você aqui, você clica no próprio botão, né? Classificação de A a Z ou Z para A, aí ele já costuma perguntar se você quer que os dados que acompanham, né, as demais colunas também sejam classificadas juntamente com a coluna que você selecionou, tá? E aí você clicando em sim, não mistura, né, os dados que você está classificando, tá? Mas aí na dúvida vem, seleciona a tabela toda, né? Vem aqui classificar e filtrar, classificação personalizada, e aí você consegue classificar aí por ordem, né? Ou, no caso, o nome do comprador, que é o que está pedindo exercício, tá? E aí clica em OK. Os dados, né, que estão ordenados agora aí por meses, né? Não está nada misturado aqui, tá? Então é dessa forma que a gente classifica. Dinalmir, conseguiu? Podemos? Consegui sim, professor. Ok. Professor, bom dia. Bom dia, Arnaldo. No Drive tem como classificar o nome por nome de vendedor? Essa tabela aí? Tem também. Uhum. Tá, obrigado. Eu vou abrir daqui a pouco o celular e mostro para vocês, tá? Ok. Vamos lá, então a dúvida era fazer isso aqui, né? Ou a situação, as três condições. Foi a Franks que perguntou, Dinalmir também. Então vamos lá, eu vou corrigir essas instruções aqui, tá? Refazer aqui, né? Então menor, mesclar aqui vai ficar mais fácil. Menor do que 3, condição, reprovado, né?
maior ou igual a 5, condição aprovado. E recuperação, a média tem que estar entre 3, na verdade não é nem 3 e 5, né? 3 e 4,9, levando em conta que o aprovado ele vai ser maior ou igual a 5, né? Então eu não posso colocar 3 e 5, né? Eu tenho que colocar 3 e 4,9, porque senão ele vai pegar duas situações aqui idênticas, que é o recuperação e o aprovado, né? Tá? Então tem que ser 3 e 4,9. Eu não sei se era maior ou igual a 5, acho que é maior, né? Maior que 5. Se não me engano, tem o igual sim. Igual, né? É. Okay. Então aqui tem que ser 3 e 4,9 mesmo, senão não dá certo, né? Então vamos lá. É igual a Ângela comentou, se eu não tenho o operador entre 3 e 4,9, é uma situação que eu vou deixar ele isolado, né? Vou deixar ele de lado e vou trabalhar com as duas condições que eu já sei que eu posso trabalhar, que é o aprovado e o reprovado, né? Então, situação igual o si, a média, né? F5. Aí a ordem, tanto faz, tá? Não vai interferir no resultado final. Então, eu vou trabalhar primeiro a condição reprovado. F5 menor que 3. Se isso for verdadeiro, reprovado. Ponto e vírgula. Eu vou continuar a minha estrutura se. Ok? Na verdade, eu isolei esse aqui primeiro, né? O reprovado, deixei ele isolado. Na verdade, isolar, que eu comento, é deixar uma só como condição ímpar, né? E aqui eu trabalho com as duas outras condições, né? Então, se a média, novamente, a condição aprovado maior ou igual a 5, aprovado. Agora vem a recuperação, que eu não precisei colocar nenhum operador para identificar que ele vai estar entre 3 e 5, né? Então, ponto e vírgula. Recuperação. Tudo que for diferente dessas duas condições que a gente acabou de colocar, automaticamente vai estar entre 3 e 5. Então, recuperação, né? Fecha parênteses. E aperta Enter aqui. Fechar um parênteses no final. Sim, Frank, você perguntou alguma coisa? Então quer dizer que sempre meio termo não precisa colocar outra condição que ele vai entender, né? Sim, porque tudo que for diferente disso, automaticamente vai se encaixar na terceira condição, né? Que no caso é a recuperação. Sim, entendi. Outra coisa, professor. Tem como colocar o meu computador para calcular as outras automaticamente? Porque nessa tabela que o senhor enviou, Sim. Ele já calculou os outros automático, né? Sim, ele calcula, ele já vem pré-definido para fazer isso, tá? E você pode fazer o seguinte, faz uma vez aí para praticar nas demais, você apaga, né? Igual eu fiz aqui, ó. Você vem aqui e deleta, né? Eu posso até procurar fazer uma nova planilha e postar de novo lá na plataforma com ele vindo aqui para apagar aqui de repente, né? Mas assim, Não, mas esse automático aí eu achei bom. Eu queria saber como que faz para deixar no automático. Tá, entendi, tá. Esse é uma ferramenta chamada de, deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui, mas ele é como se fosse um gravador de formatações. E vamos ver, é macro, tá? Ele entra com uma outra
função avançada que é macro. Você faz uma vez, pede para gravar essa mesma função, e aí automaticamente nas demais você executa ele de forma automática. É macro, a gente vai ver mais para frente também, tá? Mas no meu Excel, que é 2007, vai ter também? Tem macro, desde dos primórdios, lá em 95, o pessoal da Microsoft já pensou no desenvolvimento dele, tá? Então tem todas as versões, tem macro. Ah, beleza, então. Obrigada. Nada. Tem coisa para a gente aprender ainda, não tem? Macro, PROC-V, Demais da PROC-V. conta. Então tem com medo de não dar tempo. Dá tempo sim. Ou senão os miolos não aguentar, pedir arrego. Dos dois, um. Vocês pensaram que Ei, era só mas Excel básico, né? Não, achei muito interessante quando você se apresentou e disse que a gente ia além. Aham. Porque esse mais simplesinho a gente consegue desenvolver, né? Eu acho que qualquer pessoa vai meio que futricando consegue. Sim. Agora, a questão das lógicas, de entendermos ou lembrarmos da matemática antiga, né? Porque às vezes é a que a gente viu na escola mesmo, a gente não praticou e esquece. É. Então, eu achei interessante. Esse PROC-V mesmo, mas eu apanhei tanto. Menino, eu apanhava disso numa empresa. É igual eu falo, minha cabeça, para matemática, ela, nesse sentido, ela se fecha assim que eu vou te contar. Mas não era fácil, não, viu? Justamente por essas questões de relatórios gerenciais que a gente precisava apresentar. Sim. Quando veio esse curso para mim, eu já, de imediato, questionei a coordenação. Falei, ó, esse aqui, com essa carga horária de 100 horas, não é Excel básico. Eles não vão ver só Excel básico, eles vão ver além. Agora, no certificado, eu acredito que com os planos de ensino que eu coloquei, vão vir já menção com relação a esses conteúdos mais avançados. O ruim é que no certificado vem o nome Excel básico, né? Então, assim, para vocês, assim, é meio complicado, mas com relação às menções atrás, dá para colocar, né? Dá para o pessoal que, de repente, vou contratar vocês por causa, tem que ter o curso de Excel. Aí, de repente, vê a menção atrás do certificado, vai ver que vocês viram muito além, né? Agora, o nome Excel básico não tem como trocar, porque é algo assim que, infelizmente, eu até pedi para que fosse trocado isso aí. E a gente do ITEGO não tem autonomia para fazer isso. Veio tudo pronto, veio tudo montado, estruturado lá da própria secretaria, né? A CEDI, que é a Secretaria de Inovação e Tecnologia, né, do Estado. Mas no plano de ensino veio mencionado que vocês veriam essas opções mais avançadas. Então, por essa menção, dá para a pessoa que pegar o certificado de qualquer um de vocês no término ver que vocês viram essas outras opções, né? Agora, o nome, infelizmente, não tem como ser trocado. Mas nós vamos ver todo o Excel avançado, caso nós estivéssemos matriculados no curso de Excel avançado? Ele vai ser, assim, de fato, completo? Esse curso ele é em 3 etapas, né? O curso de Excel, quando você fala de planilhas eletrônicas, ele era em 3 etapas. O básico, que normalmente é 40 horas no máximo, né? Por quê? Por que a gente colocou 40 horas? Porque hoje em dia, para qualquer faculdade pegar algum curso seu e contabilizar ele como horas práticas e etc., né? Que toda faculdade tem, o curso tem que ser igual ou superior a 40 horas, né? Antigamente era 20 horas o curso de Excel básico. Então era assim, uma carga horária muito, muito baixa. E aí ele aumentou para 40 horas, tá? E aí o Excel intermediário, ele vem um pouquinho além do básico, né? Então você começa já a ver essas situações, por exemplo, fazer uma função simples, trabalhar com os gráficos, né? Trabalhar com algumas funções lógicas, né? E aí no avançado, não, no avançado você começa a ver uma complexidade maior, né? Se trabalhar com esses relatórios gerenciais, como que você utiliza essas fórmulas mais avançadas, como que você dentro de uma função você consegue montar uma operação matemática, igual nós vimos ontem, você começa a já ver gráfico dinâmico, tabela dinâmica, que são assuntos que a gente precisa ver ainda, né? E aí trabalha a questão do PROC-V, PROC-H, você começa a montar uns formulários mais dinâmicos, né? À medida que você vai montando uma caixa, igual eu comentei com vocês,
A gente vai fazer a partir de semana que vem um modelo de uma telinha que a gente tem um orçamento, né? A gente seleciona os serviços automaticamente dentro dessa tabela que já tem o cadastro dos serviços, dos valores, ele vai montando um pré-orçamento que você pode imprimir ou enviar para um cliente por e-mail, por exemplo, né? Então, todas essas são funções avançadas que são trabalhadas no conteúdo de Excel avançado. Então, tem 40 horas para o básico, vamos jogar aí mais umas 40 horas aí para o intermediário, né? E aí vamos jogar mais umas 40 ou 50 horas para o avançado, né? Onde ele vê a revisão de tudo e implementa essas situações num momento mais prático, né? Num conteúdo, de repente, um pouco mais avançado para aí sim fechar o ciclo desse conteúdo. Tem mais assuntos, sim, de avançado, tá? Mas é para quem mexe com programação, para quem realmente já faz parte da área técnica ali, né, de informática, por quê? Porque mexe com VB-Script. VB-Script é a linguagem do Excel, né? Então, por exemplo, você vai ter que abrir uma telinha, tem uma aba aqui chamada desenvolvedor dentro do Excel, onde de fato você vai programar em linhas de comando, né? Então já é parte técnica, né? Não cabe a vocês, no caso, a nós aqui, para trabalhar com essa parte de VB-Script, tá? Mas tem muito assunto de Excel, principalmente nessa parte de VB-Script, tá? Certo. Ok, essa parte aqui de situação, função, se ficou tranquilo vocês entenderem essa questão aqui, das 3 situações? Entendi, eu só queria ver a fórmula de novo, professor. Certo. Aqui, ó. Ou então, se eu postar ela no chat ou no WhatsApp, não faz. Ok, vou postar aqui no chat de texto. Acabei de postar ali, tá? Ok, então a primeira, Elisângela, conseguiu pegar aí também. Nós fizemos então essa aqui, né, dos alunos. Fizemos essa tabela de totalizações ontem. O valor em estoque, né, com a cotação do dólar atualizado, nós convertemos, né, a moeda também. A tabela de multiplicações, essa de estoque, vou deixar ela em stand-by até eu conseguir compreender o que está sendo pedido aqui, né, e porque esses valores mudam também, né. E aí tem essa tabela de número 7, né, que pede justamente o valor em estoque, né, e aí condiz mais com que o exercício anterior. O valor estoque é a quantidade multiplicado pelo preço unitário, né? Então, a quantidade que nós temos em estoque, quantidade do estoque, vezes o preço unitário, né, do produto, tá? Aí aqui eu vou ter o preço unitário, deixa eu pegar aqui, colocar um estilo moeda aqui já, né? Então, geladeira duplex, a peça 1.506,76, aí multiplicado pela quantidade, a gente tem um valor em estoque de patrimônio, né, 58.763,56, tá? Então, é preço unitário multiplicado pela quantidade, tá? Agora, olha só, situação do estoque, que eu comentei com vocês, a função SI também calcula a questão, por exemplo, de estoque, né? Onde você precisa, de repente, emitir uma mensagem para quem controla, para quem gerencia o estoque, alertando sobre o fraco abastecimento desse estoque, né, para que ele possa fazer compras no fornecedor e continuar abastecendo de forma contínua, né, esse estoque. Então, aqui, situação do estoque, vamos lá. Se a quantidade, vou pegar até um bloco de notas aqui, é importante que vocês coloquem também como raciocínio, né, essas etapas aqui. Se a quantidade for inferior a 5, então quantidade inferior a 5, menor que 5, vai mostrar uma mensagem
estoque baixo. Caso contrário, ou seja, a quantidade for maior ou igual a 5, ele vai emitir uma mensagem estoque bom. Então aqui ele está trabalhando só com 2 mensagens, né? Ele não tem nenhuma terceira hipótese aqui, né? Estoque baixo, né? No caso, fazer a reposição do estoque, e estoque bom, né? Poderia ter uma terceira hipótese aqui também, né? Que a gente poderia colocar, por exemplo, um valor entre... Aqui está colocando 5, maior ou igual a 5, menor que 5, né? Então, entre... Eu diminuir aqui a quantidade, colocar um valor 3 e 5, por exemplo, né? Aí cai na mesma situação lá da nota, né? Dá para a gente trabalhar também. Só não sei aqui que mensagem que a gente poderia colocar, né? Na questão do estoque aqui, mas a gente pode trabalhar com várias possibilidades aqui, tá? Que a mensagem é você que personaliza, né? A estrutura lógica também dá para personalizar. Professor, Sim. quando eu abri essa planilha aí ontem também, eu amei. Porque ontem, com a falta de energia, eu fui arrumar armário. E aí, me ocorreu, foi tão engraçado que me veio essa ideia. Eu falei, nossa, quando eu tiver meu computador, vamos fazer uma planilha aqui, ver se de fato eu acompanho. Que é a questão de validade dos produtos em casa. E quando eu vi essa planilha, eu falei, gente, essa planilha vai falar comigo. E aí, na hora, me veio a ideia, que aí eu não lembro se a gente já trabalhou isso, e se é simples, se você pode passar aqui agora. A questão de cor. Igual tá aí, bom, né, ruim. Às vezes a gente trabalhar, pode ter o enunciado, mas também ter cor. Aí a gente usaria o vermelho, verde e amarelo. E quando eu pensei nisso, eu gostaria, que aí eu também não sei como que a gente vai desenvolver, se for possível, às vezes acrescentar colunas, a questão da data de validade. Porque, por exemplo, digamos que eu abro o computador ou abro uma vez na semana, e de repente eu vou ali na minha folhinha ou no meu celular e marco, ó, isso aqui vai vencer essa semana. Entendi. Eu preciso ficar de olho. Porque é engraçado, eu não sei as demais, eu cuido muito para que isso não ocorra, mas tem momentos que, de fato, a gente perde coisas dentro de casa. Sim. Né? A gente deixa passar a questão da validade, ou porque não organizou direito na dispensa, Sim. ou porque não está usando aquele produto, né? Sim, isso aí também é muito utilizado, por exemplo, em supermercados, né? Supermercado, né? Faz muito aquela como se fosse limpa estoque, né? Coloca aqueles produtos que estão quase perto de vencer lá, iogurte, esses produtos aí que tem mais... É a corrida de promoção, porque quase que sempre tem muito disso, porque está perto de vencer, então é interessante que a gente sempre olhe isso, se realmente é uma promoção verdadeira, né, nesse sentido, ou se é porque é algum produto que já está perto de vencer, e por isso eles estão fazendo a promoção, né? Tem como você... a gente vai lá e compra de monte, aí não vence lá, vence na casa da gente. Isso, verdade. Então tem... O pobre não pode ver promoção. Verdade. Compra até sem precisão. Então tem como ser trabalhado, sim, essa questão de cores, dá para ser trabalhado com a formatação condicional, né? Não sei se você está lembrado dessa função, onde a gente pode colocar a escala de cor, né? É algo assim mais visual dentro de uma planilha que consegue fazer com que a gente entenda melhor as informações. Mas eu digo assim, dentro da fórmula, professor, porque eu acredito que tem que ser dentro da fórmula, assim, automático. É por isso que eu perguntei, que eu não me lembro da gente ter visto. Por exemplo, o estoque bom e agora, se você puder já remeter ele em verde. Aí eu imagino que tem que ser dentro da fórmula, né? Toda vez que der estoque bom vai ficar verde. A hora que mudar, ele vai para o vermelho, para o amarelo. Não, dentro da fórmula não. Justamente o Excel tem essa outra ferramenta separada, que é justamente para trabalhar essa questão, que é a formatação condicional. Dentro da fórmula, não. Dentro da fórmula, ele vai trabalhar ou as operações ou a mensagem em si, né? Aí agora, por exemplo, na formatação condicional, tem como você, inclusive, colocar um conjunto de ícones. Olha só que
que legal, que interessante, né? Colocar uma bolinha verde, amarela, vermelha, né? Então, por isso que ele tem essa ferramenta aqui separada da estrutura, né, da barra de fórmulas, que é justamente para trabalhar essa questão, a mais visual da planilha. Vamos lá. Então, tem como você trabalhar, sim, esse esquema de cores, né? Mas aí trabalhando com formatação condicional. E a situação do estoque aqui, né, ela está bem simples conforme as instruções, e a gente vai trabalhar essa questão de data, tá? Eu vou formular um exercício onde a gente trapegue algumas datas de validade, por exemplo, a hora que chegar em uma determinada data, ele já avise para a gente, né? Coloque uma mensagem aqui dentro da estrutura do CI, tá? A situação estoque aqui são duas, né? Conforme a gente levantou nos requisitos das orientações, estoque baixo, estoque bom. Então, vamos lá. Balance, teste lógico, em cima do valor do estoque, né? Menor que 5. Ué, professor, tem que ser da quantidade, não? Porque nessas horas aí não vai me interessar o valor dele, né? Desculpa, É a quantidade que tem no lugar, né? Tá certo, a quantidade. Quantidade, 39, menor que 5. Vou mudar a mensagem. Vou colocar para ele repor estoque. Caso contrário, não seja menor que 5, né? Na verdade, eu não preciso nem colocar essa segunda condição aqui, né? Não preciso fazer essa operação aqui, colocar maior igual a 5. Né? Ele já entende que se não for menor que 5, estoque está razoável, né? Tá bom, estoque bom. Estoque agora eu poderia colocar uma terceira condição razoável, né? No caso entre menor que 5, estoque bom é maior ou igual a 5. Então eu vou colocar o maior igual a 5. Vou continuar aqui a função, né? Vou quantidade. Vou colocar um estoque 7 aqui. Vou colocar maior que 7, ponto e vírgula. Vou colocar estoque bom. E aí tudo que for diferente disso, ou seja, esteja entre 5 e 7, né? Ele vai apresentar para mim uma outra mensagem chamada estoque razoável, né? Vou colocar razoável, bom e Baixo. O repor, né? Estoque razoável. E aí alerta ele que ele tem que providenciar, né? Fazer cotações e providenciar orçamento para poder fazer compra, né? Estoque razoável. Vou clicar em cima. Nessa tabela, inclusive, ele muda os valores aqui também, né? Então, assim, vamos fazer o que está pedindo aqui, né? Mas ele muda, tá vendo? Aqui já mudou, ó. Mudou a quantidade, mudou o valor em estoque também. Deixa eu ver se aqui dentro do filtro a gente tem alguma opção. Não, dentro do filtro a gente tem, não. Enfim, depois eu vejo o motivo, o porquê que ele está mudando esses valores aqui. Se tem algum botão aqui do lado. Localizar produto pelo ID, tá vendo aqui já tem até, né? A gente vai deixar essa tabela separada para quando a gente trabalhar para o que ver voltado nessa função também.
Aí deu só estoque bom? Deixa eu ver, estoque menor que 5. Isso. Maior que 7, né? Então tem que colocar aqui, vou colocar aqui. Se puder, professor, faz a condicional aí das cores, por favor. Aqui eu coloquei 5, aí deu estoque razoável, mas automaticamente mudou os demais, entendeu? Então essa tabela aqui também está complicado de trabalhar assim, com esses dados variando. Formatação condicional, regras de realce das células, né? Aí tem todos os operadores, maior, menor, está, entre, né? Que é o condicional que a gente precisa, por exemplo, para pegar o 5 e o 7, né? Igual texto que contém uma data, olha lá, uma data que ocorre, né? Ó, olha só que interessante também. Ele pega valores. Agora eu lembrei dessa aula. Nossa, você tá vendo que a gente é muita informação mesmo. Lembrei desse coloridinho aí. Então, eu vou pegar aqui o texto que contém, né? Porque essa fórmula só retorna a questão do texto. Então, eu vou pegar aqui estoque razoável. Aqui do lado direito eu venho e formato, né? A cor que vai aparecer ou a formatação da célula em si. Número, fonte, eu posso alterar o estilo, a cor, né? Então, aqui estoque razoável, vamos colocar amarelo, né? Atenção. Borda também eu posso mudar, colocar uma cor. Deixa eu ver se tem preenchimento. Preenchimento também, ó. Então, vou colocar a fonte sendo branca e o preenchimento, vou colocar preto mesmo. Não, preenchimento amarelo e a fonte de cor preto. Ok. Aí os demais eu aproveito que já estou com ele selecionado, né? Ou seleciono novamente, formatação condicional, texto que contém regras de realce, texto que contém o próximo ao estoque bom, formato personalizado, tem alguns padrões que ele coloca aqui, né? Mas você pode personalizar. Fonte, vou colocar a cor, colocar sem preto, o preenchimento, como o estoque tá bom, eu vou colocar azul. Teve algum que teve que repor o estoque. Vamos colocar 4 aqui. Está vendo que ele já altera os valores. Ele altera uma informação qualquer aqui, ele já altera os demais. Então, repor estoque. Formatação condicional. Texto que contém. E eu vou colocar a outra condição. Repor estoque. Formatar personalizado. Fonte. Cor preto. Preenchimento vermelho. Aqui tem as 3 condições, apesar de ter mudado e ter a maioria com estoque bom, mas à medida que eu vou alterando aqui, então se eu alterar agora e colocar 5, ele tem que colocar estoque razoável, né? Olha lá, estoque razoável. Certo? Então dá para trabalhar com formatação condicional, inclusive colocando símbolos, né? Formatação condicional, cadê aqui? Conjunto de ícones. Eu vou colocar aqui essas 3 condições. Conjunto de ícones, mais regras, né?
Verde, por exemplo, quando o valor for maior que 7, né? Ah, tá, isso aqui é quando a gente tem, dá com números, né? No caso aqui é texto. Então, por exemplo, aqui eu vou pegar uma outra coluna, né? Seria colunas da tabela do lado esquerdo. Formatação condicional, conjunto de ícones. Vou lá em mais regras, né? Aqui os ícones você pode escolher. Conjunto de ícones, verde, quando a quantidade aqui tiver o valor. Vou voltar aqui. Tem formatar apenas células que contenham. Formatar apenas os primeiros e últimos valores. Formatar apenas valores acima da média. Tá, eu vou aqui na quantidade. Selecionar a formatação condicional, conjunto de ícones, mais regras. Aqui. Quando o valor for maior ou igual a 7. Sem número mesmo, não porcentagem, né? Amarelo quando ele estiver entre... Já coloquei 7 aqui. Quando ele for... Amarelo quando ele for maior... Maior que 3, não? Maior que 3. Não sei se seria maior ou menor aí. Eu tô tão ruim de enxergar aqui. Porque aí até do 1 ao 2 ou do 1 ao 3 já seria um alerta, né? Isso. De que realmente ela não pode brincar. Então, acho que é maior mesmo. Maior que 3. Isso, maior que 3. Muda aqui número, né? Volta aqui, coloco 3. E aí que for diferente disso, ele já aparece o alerta em vermelho, né? Clicar aqui em OK, ó. Então isso aqui, essas representações de símbolos é quando a gente está trabalhando com números, né? Então, deu 5. Aqui já deu vermelho, né? 44, maior que 7. Aqui o 3, né? Ficou vermelho. 37. Agora se eu mudar... Aqui. Conforme a quantidade, né? Entrada e saída. Eu poderia ter uma outra coluna aqui, né? Colocando entrada e saída, né? Entrada e saída de mercadorias. Então, por exemplo, entrou a partir de uma nota fiscal X. Aí eu coloco lá uma coluna entrada, né? Aí vai atualizando aqui a coluna quantidade. Saída, né? Movimentou, houve venda. Aí eu coloco lá o número de saídas que teve. Aí essa coluna quantidade aqui vai atualizando automaticamente, né? Como que faz para atualizar? Pegando duas colunas aqui, né? Eu poderia montar duas colunas. Colocar uma coluna à esquerda. Colocar uma outra coluna. Então, eu coloco o nome dessa coluna aqui como entrada, por exemplo, né? E aqui essa saída. Então, conforme eu vou movimentando, tendo venda, né? Eu faço lançamento de entrada, né? Então, 20, por exemplo, saída. Saída eu coloco 5, né? Aí a quantidade aqui, a quantidade é o quê? É a entrada, né? Desses produtos, menos a saída, né? À medida que eu tenho aqui entrada menos saída, esses valores vão
atualizando, e os símbolos que estão aqui, né, igual agora está tudo vermelho porque está tudo zerado aqui embaixo, né, eu não tenho informações aqui ainda, tá? Mas essa coluna quantidade, ela pode ser atualizada dessa maneira, à medida que eu vou movimentando as notas fiscais de entrada, eu vou informando aqui, e à medida que eu for vendendo, né, eu for tendo venda, eu coloco aqui no item saída, aí a coluna pega essa informação da entrada menos a saída, atualiza-se a coluna quantidade, né, e automaticamente essa formatação condicional aqui também, ela é alterada, né, essas cores aqui. Tá? Então, eu estou implementando, eu estou colocando situações a mais aqui, diferentes do que realmente está proposto, para vocês entenderem que isso aqui pode ser personalizado, a gente pode colocar mais coisas dentro da tabela, né? E cada vez mais deixando ela automática, né? Automatizada, que é o que vai facilitar o nosso trabalho no dia a dia. Tá? Então, a gente parou aqui em valor do estoque, né? Que é a quantidade de vezes o preço unitário. A situação do estoque foram duas situações, eu posso colocar uma terceira para poder trabalhar a função si e praticar, né? E aí ficou faltando essa do desconto e do valor do estoque com os impostos, tá? Acerca dessas informações ou dos exercícios que a gente viu até o momento, tem alguma pergunta para ser feito? A fórmula, Elisângela, a fórmula para calcular a quantidade, por exemplo, essa que eu coloquei, a fórmula é igual entrada menos a quantidade saiu, né? Mas travou aqui, entrada menos a saída. Para o cálculo da quantidade de produtos. Eu aqui acabei apagando, mas deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Aqui, ó, quantidade, né? Ó. Vou voltar aqui mais um pouco. Aqui, ó, F5 menos G5. A entrada menos a saída. Normalmente você tem um valor maior, é sempre o maior valor menos o menor, né? E aí pode, inclusive, dar saldo negativo, que é uma coisa que costuma dar muita dor de cabeça, é balanço, né? Balanço de estoque. Dá muito problema e nenhuma técnica administrativa, nem nada consegue resolver esse problema da questão de diferença, né? Você, por exemplo, coloca no sistema os lançamentos diários e depois você vai fazer a contagem física, né? A contagem manual, que é cansativa. Você vai lá contar e dá diferença absurda com relação ao sistema. Eu falo porque eu já participei de balanço. Famoso inventário. Isso, eu já trabalhei em papelaria, eu sei como que é terrível esse negócio, é horrível. A gente fechava 2 semanas seguidas, né, para balanço, fazia o inventário, comparava com o sistema e dava, assim, valores absurdos diferentes, né? Por quê? Por que isso acontece? Erro humano, né? Quando vai passar um produto no caixa, passa com um código diferente, cadastra esse produto de forma errada, enfim, isso aí é mais erro humano, não é erro do sistema, por incrível que pareça. Roubo. Isso, roubo também acontece muito, né? Isso, no mercado acontece demais isso. Infelizmente, não tem solução. Eu assim, não vejo uma solução para isso, não. É como se tivéssemos o que às vezes não é tão simples, né, no sentido de pessoal, fazer ao menos, talvez, de 15 dias, ou uma vez no mês, né, professor? Sim. A gente sempre parar para ir lá conferir esse estoque, ou nomear alguns itens, ou esses itens que dá mais diferença, a gente começar a ter esse controle manual, né, de ir lá e olhar, e começar a perceber onde é que pode estar o erro. Porque realmente aí não é quase que sempre mais sistema, é a questão de queira sim, queira não, induz muito a furto, né? Sim. Você imaginar que as pessoas estão fazendo algum rolo, ou no caixa, ou ali do estoque. Sim. E aí é realmente ficar alerta. Verdade.
Pessoal, 10h16, vou dar uma pausinha para vocês descansarem um pouco. 10h30 nós retornamos. Continuamos a praticar mais alguns exercícios, tá? E aí, à medida que vocês forem tendo dúvida, já aproveita o dia de hoje para perguntar. A gente pega um exercício em específico lá da outra lista ou dessa tabela aqui para a gente poder fazer junto, tá bom? Então, pausinha para o café aí. 10h30 a gente retorna para a gente fechar o dia de hoje, ok?